Eu sou a Lilian, coordenadora do Departamento de Gestão de Negócios do Unisalesiano. E nós hoje vamos falar sobre o Oportuna. É uma feira de oportunidades de emprego para incluir os nossos alunos no mercado de trabalho. E nós estamos com uma série que chama Do Zero à Conquista. E hoje trouxemos aqui a Caroline, da empresa Prepare RH, para falar um pouquinho, dar dicas como você pode se ingressar no mercado de trabalho. Oi, Caroline, tudo bem? Oi, tudo bem. Você pode falar um pouquinho sobre a sua função? Falo. Eu sou recrutadora na empresa Prepare RH. Nós da Prepare RH somos uma consultoria especializada em gestão de pessoas e uma das atividades que nós fazemos é o processo de recrutamento e seleção para algumas empresas que terceirizam esse serviço com a gente. No meu caso, eu sou psicóloga, trabalho aí com RH e recrutamento e seleção aí há cerca de 10 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. E aí hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre como se portar na entrevista, alguns erros, né, algumas dicas aí para os alunos, né. Legal, então vamos começar. O que você observa nos primeiros minutos de uma entrevista? Bom, nos primeiros minutos, quando o candidato ele chega na sala, a gente avalia um pouco sobre a postura dele, a presença dele naquele momento da entrevista, a apresentação pessoal dele, não só o currículo. A gente já deu uma olhada no currículo antes, mas ali é aquele momento quando ele chega, né? A educação, a comunicação dele, a apresentação pessoal também. De modo geral, a gente avalia um pouco sobre a presença da pessoa ali naquele momento quando ele chega. Vocês, no momento da entrevista, vocês preferem as respostas mais elaboradas, mais estruturadas, ou que o candidato esteja assim, solto, à vontade, sabe, sendo ele mesmo? Eu gosto dos dois modelos. É preferível que o candidato chegue de uma forma mais natural, se apresente e responda as nossas perguntas de uma forma mais natural, mas também as respostas elas estruturadas, elas são importantes, principalmente quando a gente faz alguma pergunta um pouco mais técnica sobre a experiência daquele candidato. Então, que ele tenha ali uma estrutura na fala dele, ele apresente exemplos também reais do que ele fez e que isso possa agregar. Então, tendo um misto, não ficando tão solto como uma conversa informal, mas essa resposta espontânea, ela mostra um pouco mais sobre a personalidade da pessoa, mas em resposta mais estruturada, ela auxilia ali na avaliação de competências mais técnicas. Entendi. E o que vocês esperam quando vocês perguntam para o candidato sobre pontos fracos e pontos fortes? Porque todo mundo é perfeccionista, né? Tanto no defeito quanto na qualidade, né? Na verdade, isso não tem uma resposta certa. A gente não tem uma resposta certa, porque cada pessoa ela é única. Mas a gente tenta ali avaliar o nível de conhecimento, de autoconhecimento que aquela pessoa tem sobre ela. Claro que se eu vou trabalhar uma vaga que eu preciso que a pessoa seja organizada e ela fala, eu sou muito desorganizada. Isso é um ponto de atenção. Mas a gente espera que a pessoa saiba se conhecer, né? Tenha um autoconhecimento e entenda ali no que ela é uma boa, quais são as qualidades dela e o que ela pode desenvolver. Certo. Nós temos aqui muitos alunos que estão começando agora, nunca trabalharam. E o que vocês poderiam, assim, dar de sugestão para quem nunca teve experiência e algo assim que pesa muito no momento da avaliação? Porque pode acontecer deles estarem concorrendo com alguém que já teve um pouco mais de experiência, para eles poderem se encaixar naquele momento ali da vaga. Uhum. Eu acredito que o primeiro ponto é a pessoa ela ter o currículo bem feito. Então, que agregue ali todas as informações da carreira profissional, mesmo que não tenha tido nenhuma experiência ainda. Então, a gente aqui tem alunos que acabaram de concluir o ensino médio que ainda não
não tiveram a oportunidade de ter uma primeira experiência, mas tenham um currículo apresentável, que conste todos os cursos que tiveram, né? Mas quando chega ali na entrevista, não necessariamente é a pessoa mais qualificada que vai ser aprovada para aquela vaga. Então, a gente espera muito que a pessoa tenha muita habilidade e vontade de crescer, de desenvolver, porque hoje tudo está em constante evolução, as coisas se atualizam muito rápido e a gente espera que as pessoas também tenham essa capacidade de aprender e se atualizar. Então, o jovem, ele mostrando ali a força de vontade, o interesse em aprender, a disponibilidade, já ajuda a colocar ele ali de forma competitiva ali com outras pessoas com mais experiência, né? Entendi. E um candidato, o que ele nunca pode fazer no momento da entrevista? O que a pessoa nunca pode fazer é falar mal das empresas anteriores, né, de ex-gestores, mas no caso de pessoas aqui, né, alunos que ainda não tiveram a primeira experiência, teve uma situação que aconteceu comigo, uma entrevista de estagiário, e eu fui entrevistar esse candidato, era 8h30 da manhã, e a pessoa chegou lá com o cabelo bagunçado, com o olho sujo, não tinha nem lavado o rosto, também com aquele bafo de quem não tinha nem escovado os dentes. E isso mostra um desrespeito, né? Que é um desinteresse também. Então, uma das coisas que a pessoa ela tem que se não pode fazer é se mostrar desinteressado para aquela vaga. Entendi. Talvez estava ali por obrigação ou porque os pais mandaram, né? Precisa trabalhar, precisa estar ali na área, né, que está cursando, então estava meio desinteressado, nunca, jamais aparecer desse jeito. Inclusive, teve um candidato que eu perguntei, né, por que ele queria fazer, por que ele estava buscando vaga, né, primeiro emprego. Ele falou, porque a minha mãe mandou. Então, essa é outra coisa que não deve falar na entrevista, são sinceros, né? Até demais. E para esses alunos que nunca trabalharam, é válido colocar os projetos que eles fazem dentro da universidade, projetos que eles já participaram fora, alguma coisa assim, que eles trabalharam voluntário. Você acha que é viável incluir isso no currículo? Sim, sim. Todas essas oportunidades, elas desenvolvem alguma coisa no candidato, né, no aluno. Pode ser que ele faça um trabalho voluntário, mas ali tem algumas regras a serem seguidas, alguma competência pessoal ou acadêmica que ele precisa colocar em prática. Então, é importante que coloque, sim, no currículo, que enfatize. Quem não tenha muita experiência também pode enfatizar. Quem já tem muita experiência, eu acredito que se essa atividade voluntária não for muito relevante para a vaga, a gente acaba perdendo um pouquinho ali do tempo em focar no que a pessoa já sabe fazer. Mas para aqueles que não têm nenhuma experiência, né, tá buscando ali o primeiro emprego, é legal que fale, porque a gente vai avaliar também ali aquele perfil, a proatividade daquela pessoa, o interesse em atividades. A gente vai entender um pouco, né? Quando a gente faz um trabalho voluntário, a gente faz algo que está muito atrelado ao que a gente identifica como valores pessoais, né? Então, a gente consegue entender ali um pouco daquela pessoa. Entendi. Depois que você fez a entrevista, o que faz você lembrar do candidato no momento da decisão? Então, a gente lembra muito dos candidatos que foram muito fora. Então, esse candidato que eu falei, dei o exemplo, ele me marcou muito até hoje, né? Mas também os candidatos que chamam mais atenção. É importante vocês saberem, né? Os alunos saberem que quando a gente pensa em abrir uma vaga, a gente alinhou com uma liderança ali sobre o que a liderança espera, quais são as atividades que a pessoa vai desempenhar, o que ela precisa saber. Todas as informações a gente alinha antes. Durante a entrevista, a gente vai buscar pessoas que tenham mais aptidão, né? Tenha mais match, né, com a empresa. Então, depois, a gente acaba lembrando mais os candidatos que têm essas características que a gente vem buscando.
Às vezes a pessoa não tem uma experiência, mas a parte pessoal dela, né? A forma como ela conversa, como ela se apresentou na entrevista, chama muito atenção. Então, não quer dizer que aquela pessoa que tem mais experiência, mais qualificações, ele vai se identificar melhor com a empresa. Entendi. Agora uma curiosidade minha. Quando vocês estão entrevistando, às vezes a gente vê vocês anotando lá algumas coisas. O que vocês anotam? Normalmente a gente anota pontos-chave da entrevista. Então, tem coisas que você coloca no currículo. Eu tenho ali o seu currículo, as suas as experiências, todas aquelas informações. Mas na hora da entrevista, você vai trazendo mais qualidade naquele texto, né? Você vai apresentando um pouco mais sobre as suas experiências, vai falando um pouco mais sobre o que você conhece. Então, eu vou anotando pontos-chave que eu acredito que são relevantes ali para aquela vaga. Como eu falei, a gente tem um alinhamento com a liderança antes. Então, tendo esse alinhamento em mente, o que a empresa busca, o que aquele gestor busca, aquela área busca, eu vou anotando coisas que eu acredito que tenha mais compatibilidade, né, daquele candidato com a empresa. Qual a dica que você dá em relação às vestimentas? A roupa que deve se apresentar em uma entrevista? Acredito que a vestimenta é importante, porque ela traz uma imagem pessoal, o que a gente quer apresentar. Então, a pessoa, primeiramente, ela tem que pensar qual vaga que ela tá se candidatando e se vestir apropriadamente. A gente tem aqui no Salesiano muitos cursos da área da saúde, né? E muitas pessoas da saúde tendem a usar roupa branca. Uma das dicas que eu dou é que, tanto para homens, mulheres, é que quando forem para a entrevista e se forem vestidos de branco, que não é uma obrigatoriedade, né? Talvez alguma empresa até peça, mas a pessoa tenha um cuidado com a roupa íntima por baixo, porque a roupa branca é muito transparente. E eu já vi casos, né? Já entrevistei pessoas que foi de roupa branca com uma peça íntima, por exemplo, vermelha, bem marcada, assim. Então, fica bem... Não fica apresentável, né? Roupa transparente também, muito decotada. É importante que a pessoa se vista um pouco mais apropriada, um pouco mais formal, porque ali é uma entrevista. Mas também não precisa ser uma roupa muito chique, muito elaborada. Uma roupa, às vezes a pessoa é um pouco mais simples, não tem uma condição muito ali elevada para comprar uma roupa nova para ir para uma entrevista. Mas ela estando bem limpa, bem apresentável, já ajuda. E isso é válido também para entrevista remota. Nós, na Prepare RH, fazemos muitas entrevistas remotas porque a gente trabalha muito a nível nacional. E eu já entrevistei pessoas que estavam de pijama. Não acredito. Juro. De alcinha, assim, não sabe? Acredito. Do pijama. E dava para ver nitidamente que a pessoa estava de pijama. Não fica apresentável, por mais que seja uma entrevista remota. Então, como eu falei no começo, você tem que se preparar para uma entrevista, porque é algo que você precisa, né? Você está buscando o emprego e você vai apresentar uma imagem. Você está vendendo a sua imagem ali, que você é o melhor candidato. E isso já começa na preparação do currículo, na entrevista e tudo mais. Então, na entrevista também você se vestir apropriadamente. E, pelo amor de Deus, gente, na entrevista remota, vocês têm que considerar que é uma entrevista normal. Claro. A única coisa que muda é que vocês não vão até a empresa. Mas, minimamente, aqui, ó, do peito para cima, você tem que estar bem apresentável. Estamos te vendo. Sim, estamos. Porque a gente quer ver a pessoa na chamada de vídeo. Eu quero ver a cara da pessoa. Porque é como se eu estivesse falando com a parede, se a pessoa não liga a câmera, né? Então, não tenho certeza das expressões dela. Isso conta muito, né? Ajuda muito. Claro que sim. Lembrar que não tá indo para uma balada, né? Também, assim, ter um pouco de bom senso, sim, né? Para poder ir para uma entrevista, mesmo porque você tá se vendendo, né? Para conseguir essa vaga. As mulheres muito vaidosas, elas tendem a se maquiar também, mas não precisa ser também aquela maquiagem carregada de festa, algo básico ali pro dia a dia. A roupa também pro dia a dia é apresentável, né? Não muito elaborada e transparente, decotada, né?
eu gostaria que você deixasse um recado para os alunos, para que naquele dia eles fossem muito bem-sucedidos. Certo. Acredito que é importante que eles invistam em conhecimento. Então, tudo que puder aprender é válido. É importante que tenha um currículo bem elaborado. LinkedIn a gente usa muito também. É importante que essas conquistas, enquanto eles ainda não têm a experiência profissional, mas algumas conquistas acadêmicas eles podem já começar a divulgar no LinkedIn deles, isso ajuda também. Um currículo bem apresentável, esse interesse em aprender, essa disposição deles terem em estudar. Também é importante que eles se mantenham atualizados, né? Então, se eles buscam vagas de emprego, que eles consumam esses canais. Então, a gente tem, por exemplo, o Balcão de Empregos em Araçatuba, tem a Prepara RH, que é uma consultoria que trabalha com várias vagas, que eles acompanhem essas redes sociais, né? Hoje a gente trabalha muito com redes sociais. Então, acompanhem as redes sociais das empresas, né? Para buscar um pouco as oportunidades que estão em aberto. No cenário da Prepara RH é um pouco difícil, mas quando o candidato ele vai para uma entrevista, é importante que ele conheça ali a vaga que ele está se candidatando e chegue para a entrevista conhecendo um pouco da empresa. Como eu falei, normalmente na consultoria a gente não divulga com antecedência a empresa que está fazendo a contratação. Mas as outras empresas que têm o próprio RH e que fazem o recrutamento de forma interna, é importante que conheçam um pouco da história da empresa e que quando eles forem para a entrevista, que eles lembrem da vaga que eles se candidataram. Normalmente, as pessoas se candidatam a uma vaga, a gente faz a seleção dos candidatos e a gente chama para uma entrevista. Então, eu vou falar, olha, uma vaga de estagiário, uma vaga de auxiliar administrativo, por exemplo, que ele veja as informações, que ele esteja preparado para essa vaga. Aconteceu um caso, que aí isso vocês não façam, tá? Aconteceu um caso de que eu entrei em contato com um candidato alguns candidatos para fazer entrevista sobre a vaga de estagiário. Passei as informações, a pessoa confirmou a entrevista e aí, no horário da entrevista rolando, a pessoa falou assim, mas é para vaga de estágio? Não quero não. Desse jeito. E foi algo que eu avisei antecipadamente, né? Eu falei, olha, é uma vaga de estagiário, mandei as informações de salário, de horário de trabalho, tudo mais. A pessoa já tinha ali, ela já tinha se candidatado para a vaga, eu reforcei as informações, a pessoa confirmou e chegou na entrevista, a pessoa falou assim, não quero não. Então, assim, se vocês quiserem aquela entrevista, aquela vaga, que vocês realmente queiram, né? E se não querem, já avise o recrutador. Olha, não tem interesse para essa vaga, tem interesse para outras vagas. E também, quando receber uma negativa, não quer dizer que você é um profissional ruim. Às vezes, como eu falei, né? Não tem ali não foi a pessoa que mais teve compatibilidade com aquela vaga. Não desistir. Se a empresa fornecer, é importante, você pode pedir o feedback, ver o que você pode melhorar. Algumas empresas não têm hábito de dar feedback aos candidatos, mas isso também não significa que a pessoa é um profissional ruim. Às vezes é só o que a empresa busca, não está muito alinhado ali com o que o candidato busca também. E a entrevista é o momento do candidato também, entender se ele quer entrar ali naquela empresa. Vai apresentar as informações da empresa, da vaga, e ele tem total liberdade de se interessar, querer continuar com o processo ou não. Mas se não quiser, que ele já avise de início, né? Olha, muito obrigado pela oportunidade, não tenho mais interesse pela vaga. Não deixa a gente também sem resposta. Porque às vezes a gente gostou, quer continuar com o candidato, mas ele some. Não é de interesse dele, então, né? Não dá um retorno. Isso. Mas tá ok. Legal, obrigada por você ter vindo, tá? A gente te agradece de coração. Obrigada pelo convite. E a gente vai conversando aí, que a gente espera vocês no Oportuna. Estaremos aqui.